A gente conversa agora com o professor de Política e Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Renato Costa, especialista em Oriente Médio. Professor, bem-vindo, obrigada por atender a Band News FM. Boa tarde, Gabriela, boa tarde aos ouvintes da Rádio Band News. Prazer conversar com vocês. O prazer é nosso. Eu queria começar perguntando ao senhor que momento essa explosão encontrou no Líbano, né? Então, de que cenário político, econômico a gente está falando? Olha, desde 2015, Gabriela, o Líbano já vem passando por um processo assim fortemente dramático, seja economicamente, seja politicamente. Naquela ocasião, em 2015, nós tivemos que foi a greve do lixo, né, que demonstrou a incapacidade do governo tratar com as questões públicas, e a partir daí foi haver um agravamento da situação econômica, o que repercutiu diretamente nas questões políticas, né? Ano passado tivemos diversos protestos, o então primeiro-ministro Saad Hariri teve que renunciar, depois o que o substituiu não conseguiu levar adiante, depois esse Saad Hariri voltou e saiu depois de novo no começo de janeiro desse ano. Então o Líbano ele passa por uma crise econômica muito severa, né, que gerou o empobrecimento da população. Hoje existe aproximadamente, eu acho que 1% da população, mais ou menos, que controla 30% da riqueza do país. A classe média ela praticamente foi desaparecendo e a pobreza, os níveis de pobreza têm aumentado substancialmente. Então nós encontramos o Líbano num pior momento possível, Gabriela. Ainda é difícil dizer exatamente se foi um acidente, se foi um atentado. Por enquanto trabalhamos com a ideia de que seja um atentado, mas o Líbano ele estava já num processo de ebulição e que a gente não sabia exatamente qual caminho que ele seguiria. Agora simplesmente arrasou econômica e politicamente, porque não se tem uma solução ainda para as demandas políticas que a população exige. Bom, o Líbano ele faz fronteira com a Síria, né? São países vizinhos. O Líbano é fortemente impactado, né, pela chegada de sírios, né? Tem um contingente grande de refugiados sírios na região, no território libanês. Que outros impactos a gente pode observar do conflito que já dura quase 10 anos, quase uma década na Síria, no país vizinho? Você traz uma questão assim fortemente relevante, porque a grande maioria, ou uma quantidade substancial, alguns estimam que mais de 1 milhão de sírios entraram no país a partir do início da guerra. Então existem ainda campos de refugiados sírios dentro do país e os outros que já foram integrados pelo país pela própria dificuldade, né, de retornar à Síria. Então essa também foi uma pressão que o governo libanês teve que assumir. Então, o Líbano já é um país que tem uma população palestina, que é de refugiados, desde a guerra de 49 contra o Estado de Israel, depois de 70, quando eles migraram para o Líbano, advindos da Jordânia. E depois das guerras contra os palestinos e os israelenses, então, já existe uma grande população palestina que é marginalizada no Líbano, que eles sequer têm a nacionalidade. Então, dentro daquele cenário que eu lhe apontei de crise econômica, quando você tem uma entrada dessa de refugiados palestinos e havia promessas de ajuda internacional de outros estados europeus ou dos Estados Unidos, mas infelizmente isso não se concretizou. Então, essa questão foi acentuando o problema econômico que repercutia numa pressão contra o governo. Então, um dos problemas econômicos é esse justamente que você trouxe. Se hoje a guerra contra a Síria, aliás, a guerra na Síria, na verdade não é contra, porque uma organização, que é o partido político Hezbollah, ele foi um dos grandes apoiadores do presidente Bashar al-Assad. E isso também gerou custo, gerou pressão interna. Então, a guerra da Síria, eu posso dizer, e a grande maioria dos autores, dos analistas apontam, que ela desestabilizou bastante o Líbano. Inclusive por causa de sanções, né? Porque hoje, por exemplo, tem sanções impostas pelos Estados Unidos a grupos que, de alguma forma, a grupos ou a empresas, a corporações que negociam com a Síria, né? Então, todos aqueles que têm negócios com a Síria
foram de alguma maneira mais diretamente impactados por essas sanções econômicas, mas são sanções que têm reflexos generalizados no país, né? O que acontece com o Líbano é que o Líbano é um país fortemente dependente do turismo. Ele é um país que também muitos conhecem como a Suíça do Oriente Médio, ou a Paris do Oriente Médio, existem umas variações. E, necessariamente, ele precisa dessa indústria. Esses meses de férias, de verão, são os meses onde mais se arrecada ali no país. O Líbano ele vive basicamente do setor terciário, do setor financeiro, e justamente com essa Covid já houve um problema sério de arrecadação, e todas essas represálias, essas sanções que você aponta, elas também têm o intuito de fragilizar o Hezbollah ali dentro do Líbano. Só que o Hezbollah é um partido que conta com a legitimidade do governo, né? Então, independentemente dessas sanções, elas de fato são severas, mas elas não afetam ainda mais a economia libanesa, porque a economia libanesa estava assim em frangalhos mesmo. Recentemente, o Líbano havia feito uma solicitação de 10 bilhões de dólares ao FMI, só que o FMI vinha com políticas muito severas, que gerariam ainda mais empobrecimento à população. Então, não foi adiante essa negociação. Então, é notório, né? Era notória, a gente tem visto, ano passado foi realmente um ano muito grave para o Líbano, e essa questão foi sendo acentuada, infelizmente não houve nenhum apoio dessas organizações internacionais, e isso desencadeia nessa instabilidade, né? E agora, depois da explosão, aí realmente, se não houver uma influência, uma atuação internacional, um apoio financeiro, é muito difícil imaginar para que caminhos o Líbano vai poder seguir. Eu queria terminar perguntando exatamente isso, nesse ponto, né, tem a ver com esse ponto que o senhor está falando, que é como é que o mundo pode ajudar numa hora dessas e como é que os apoios, nesse momento, também se cruzam com interesses que, obviamente, existem. Você toca num ponto fundamental, Gabriela. Se nós estivéssemos pensando, se nós pensarmos efetivamente no auxílio humanitário, no auxílio de reconstrução do país, existem o FMI, existe o Banco Mundial, existem várias organizações que poderiam inserir recursos ali e reconstruir o Líbano. O Líbano é um país que já foi reconstruído várias vezes, seja durante a Guerra Civil, que durou de 75 a 1990, e ele foi completamente destruído. Depois, nos diversos ataques de Israel contra o Estado libanês, né, o último deles em 2006, que destruiu grande parte da infraestrutura. Então, é um país que tende a se recuperar. Só que a magnitude dessa explosão ultrapassou todas as experiências anteriores. Então, o momento seria esse, auxílio financeiro. Só que já se percebe um embate muito forte entre aqueles que são partidários do apoio chinês, né? A China, ela até se prontificou a reconstruir o porto em tempo recorde, só que o apoio chinês não é simplesmente um apoio financeiro, é uma opção, é uma abertura para a China ali dentro do Oriente Médio, o que em certa medida não é interessante geopoliticamente para Estados Unidos e para alguns países europeus, como a França, que ainda tem grande influência. Então, é o momento em que esse debate vai ser travado ali dentro do Líbano. Nós vamos esperar esse apoio ocidental, e se esse apoio não vier, então a nossa saída vai ser abrir realmente para a oferta que os chineses estão fazendo. E a entrada da China realmente vai mudar substancialmente o Oriente Médio ali. A China já atua economicamente, apoiando, e comercialmente tem uma relação muito forte. Só que esse processo de reconstruir um país seria bastante emblemático, né? Então isso vai repercutir, e a gente teria que entender melhor essa influência, como que a China vai passar a influir também na política local no futuro, se isso vier a acontecer, é evidente. O senhor mencionou a França, né? O presidente Emmanuel Macron foi o primeiro chefe de Estado de um outro país a visitar o Beirute, né? Visitar o Líbano e manifestar publicamente, não o primeiro a manifestar o apoio, mas a visitar o país e manifestar o apoio diretamente no local. A gente conversou aqui com o professor de Política e Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Renato Costa,
especialista em Oriente Médio. Professor, obrigada pela gentileza e até uma próxima.